As situações de ataque rápido, de contra-ataque. Quando quer sair para o ataque. Ofensivamente avançados, de referência. As transições de jogo, para mim, continua a ser de contra-ataque. A equipa ataca muito. Depois do ataque à profundidade. 2 na frente, nós às vezes jogamos com 5 na frente e 6 na frente. Acho que o mais difícil é chegar lá. A minha ideia é atacar. Ora bem, este é o último episódio da temporada. Como é que vocês se sentem? Cansado. Cansado? Muito cansado. Férias, quase. Tu? Não, férias do programa. Ah, ok. Espera, o mais engraçado. Pronto. Vamos dizer o mais engraçado de tudo? Tiago. Não, Tiago. Não é sobre ti. Não é sobre ti. Ui, teve que virar. Desculpa, estavas à espera, mas não. Estava. O que é engraçado é que vocês estão-nos a ouvir, nós já estamos bem longe. Mas bem longe, Sim, porque nós estamos a gravar quase uma semana antes. Há um aspecto muito importante, desde logo, é que nós não vimos o último jogo do Inter na última jornada do campeonato e nós não vimos a final da FA Cup entre o Manchester City e o Manchester United, por isso podemos estar aqui bem a dizer baboseiras. Não sei se o Alan se lesionou com gravidade. Não pode acontecer. Certamente que vai ser o melhor marcador da Champions, não é mesmo? Vai. Isso vai. Mas pronto, só para vos avisar deste delay. Por outro lado, não é bem uma despedida assim, não é? Podemos anunciar já, não é? Sim, temos aí duas coisas para anunciar. A primeira é que, garantidamente, no início de julho nós vamos ter um episódio especial, alternativo. Não vamos dizer o quê, mas vai ser engraçado. Acho que vai ser engraçado, acho que vai ter potencial, vai ser fora do nosso habitual, mas tem muito da nossa identidade. Portanto, fiquem atentos, não desliguem as notificações. Segundo ponto é, nós na semana passada fizemos os melhores da época, não é? E tivemos alguns pedidos de vocês também podiam fazer dos flops e não sei o quê. Poucos, mas bons. Portanto, o que é que nós vamos desafiar? Se nós tivermos 15 retweets, pelo menos 15 retweets a este episódio no nosso Twitter, nós, quando voltarmos de férias, em meados de junho, fazemos um episódio especial só flops da temporada 2022-2023. Portanto, precisamos de pelo menos 15 retweets a pedir... Retweets com comentário. Não é? Hashtag episódio flops. Episódio flops hashtag AR, mas tem que meter AR. Exato. Hashtag episódios flops AR. Okay. Está um bocado difícil de dizer. Vai então não acontecer. Bem, não acontecer. Já vamos para aí com 10 minutos. Não? Não. Okay. Não. Ok. Vamos lá então começar. Isto é porreiro também, porque como nós não estamos assim tão próximos da final da Champions quanto isso, é bom porque estamos aqui a ganhar minutos. Não é? mas eu só queria acrescentar uma coisa, também foi, acho que foi ontem, novidade, não foi? Armando Evangelista fora. Foi ontem não, foi na semana passada. Foi na semana passada. E olha que eu neste último episódio também não disse... Eu tinha dito que tinha havido uma notícia bombástica no dia anterior, que era a saída do Spalletti, e acabei por não dizer. Exato. Estava a falar sobre o Spalletti, mas pronto, era só para informar que o Spalletti vai sair. Vais conseguir continuar o ataque rápido sem ele não... Vai ser muito difícil. Exato. Confesso. Mas vou seguir o trabalho do Mister. Vais ter que arranjar alguém para... Olha, não. E o Mister, se for para o Brasil... Tem Mister na área. Exatamente. É isso. Se calhar até um episódio com o Leicester, assim, especial. Se calhar. E eu acho que poderá perfeitamente ter um assessor novo, se ele quiser. Claro. Há aí um candidato. Estou pronto. Mas podem prosseguir. Adiante. Vamos lá. Adiante. Final da Champions. Champions. Luís Paulo Rodrigues. Luís Rocha Rodrigues, desculpa. Qual é a tua pergunta? Qual é a pergunta? Esta final de Champions... Se na tua opinião, se esta final de Champions tem mais, ou finalmente mais cara de City do que outra coisa. Eu pensei que ias perguntar há quantos anos é que a final da Champions não era, no plano teórico, tão desequilibrada como esta. Por isso, daí a minha pergunta. Daí, como tu não fizeste, faço-te a pergunta. Vai pensando na resposta. Ok. Pensa aí, quando é que foi a última assim... Mais desequilibrada? Mais desequilibrada na teoria. Mas até pode ter acontecido Vai respondendo àquilo que eu te fiz. Ok. Tem toda a cara de City. Tem toda a cara de City, mas também tem toda a cara de Inter. Embora o Inter não tenha apanhado nenhum tubarão até aqui, acho que é lógico, acho que é justo dizê-lo, apesar de ter apanhado sempre campeões europeus, inclusivamente na fase de grupos apanhou o Barcelona, mas não é a melhor versão do Barcelona dos últimos 20 anos. Apanhou um Porto no timing ideal, apanhou um Benfica também no timing ideal e depois apanhou um Milan já com um belo embalo e onde foi realmente superior, onde deu uma grande demonstração de força.
mas não apanhou nenhum daqueles bichos papões. E por isso é que está na final, acho eu. Acho que se apanhasse ou City, ou Paris Saint-Germain, ou Bayern de Munique, bichos papões do momento atual, Real Madrid, não sei se disse. Sim. Não disse. Não disseste? Não. Portanto, disse City, Bayern, Paris Saint-Germain, Real Madrid. Acho que não tinha passado com nenhum desses, mas isso são histórias. Passou e isto não se faz de ses. O Inter Ganhou agora uma taça. Ganhou a taça? de ganhou a Itália, não foi? taça, tinha ganho a supertaça, posiciona-se em lugar de Champions. É uma época-zaça do Inter. É uma época-zaça. Já tivemos esta Sim. conversa, porque É curioso. nós tendemos, naquela fase em que encontrou equipas portuguesas, a desvalorizar o Inter, até porque o próprio Inzaghi esteve muito tremido. Não é? É isso. Sobretudo na altura Foi em no que jogou contra o espaço de quê? Benfica. Um mês. Inzaghi out para Inzaghi completamente in. Completamente ele continua a não encantar. O futebol dele não Sim. encanta nem lá perto. Melhor na primeira época do que neste. Mas atenção, o futebol frente ao Milan foi muito consistente, muito bom. Eu gostei muito de ver o Inter a jogar contra o Milan. Não gostei do resultado, mas gostei muito do comportamento. Acho que é merecido. do O Inter. Milan não fez muito. Completamente merecido. E por isso acho que o Inter tem aqui uma época já praticamente perfeita. Mesmo não ganhando o campeonato, nem estando sequer na luta pelo título, alguma vez durante a época, eu diria que se o Inter ganhar a Champions, tens que dar nota 10 a esta época. Tens que dar nota 10. Por mais puritanos que os adeptos normalmente sejam em relação ao campeonato nacional, mas ganhas 2 competições internas. E o campeonato que é terceiro? Ficou em terceiro? Quarto? O Ricardo. Portanto, eu volto a dizer, nós estamos a gravar na semana antes, ainda não há definição do campeonato. Ainda não há? Mas, Eu pensava que já. Ainda não acabou o de Itália? não, ainda tem uma última Bom dia, jornada. bom dia. Ah, pá, Eu estou a falar para o boneco, só pode. Pensava que Mas sim. o Inter e o Milan ainda estão ali na discussão do 3º e 4º lugar. Ah, ok, é isso. ok. E independentemente disso, acho que é uma época muito boa. Se não ganhar a Champions, é uma época de 8, 9, acho que sim. Portanto, muito boa, até porque estamos a falar de um Inter em que o contexto, eu não sei se agora vai ser realmente assim, mas a certa altura da temporada, os indícios que se deram, as notícias que saíram cá para fora, era de um Inter que ia desinvestir consideravelmente, ia baixar o teto salarial. Estranho porque chegou a falar-se de problemas financeiros, porque o clube da China, que também é da mesma empresa, que é a Suning Group, faliu, não é? O Jiangsu na altura faliu e dizia-se que os problemas poderiam arrastar-se para o Inter. É isso, e arrastam-se. E arrastam-se, mas a questão é que continuam a investir, não é? O Lukaku é vendido, mas depois volta ao Lukaku. Mas quando é que esse clube faliu? Quem? O Jiangsu, já não sei, eles foram campeões e faliram, mas já não lembro em que ano é que foi. Ah, né? pronto, Não sei, ok, foi já para aí foi 2018. Ok, mas o Inter parece-me estar mais ou menos sólido, mas precisa de, 2020. supostamente, o que se diz em Itália é que eles precisam de fazer esse desinvestimento. O próprio clube quer fazer uma aposta um bocado maior não só na formação, mas em jovens valores A questão do estádio italianos. agora também. Há a questão do estádio, claro, e isso vai ter implicância nos 2 grandes de Milão, seja o que for decidido, mas é uma época notável e muito acima das expectativas. Muito acima das expectativas. Do ponto de vista do Inter, acho que é lógico dizer-se que teve sorte nos sorteios, não é? Também. Porque apanhou equipas fora dos Big Five. Por mais valia e regularidade que o Porto e o Benfica tenham na Champions, para uma equipa como o Inter, é muito mais interessante apanhá-los. Eu não sei se tu concordas, mas o Inter, esta época nunca jogou um futebol propriamente interessante, mas nesta... Depende. Não jogou um futebol vistoso. Vistoso, sim. Isso nunca... Interessante jogou, não é? Porque... Mas mais interessante nesta fase. E o que eu quero dizer com interessante é... Quantos golos é que o Inter sofreu nas fases a eliminar da Champions? É isso que eu estou a dizer. Nesta 0 fase... contra o Porto, é isso que eu estou contra o Benfica 3, mas são todos já quase fora de horas, não é? Contra o Milan não sofreu nenhum, acho eu. Sofreu Sofreu no fim. Acho que não. Que o Milan ficou 3-0, eliminatória. 2-0 na primeira mão e 1-0 na Já segunda. achava que o Milan Acho eu tinha que foi marcado 1-0 no na fim. segunda. Bem, não interessa. Pronto. Mas, de qualquer das formas, quando digo interessante, digo agora é muito mais interessante. E sobretudo a partir dessa fase. É a partir do momento que o Inter elimina o Benfica, não é? Em que realmente se dá aquele impulso
porque ali até Sim, ali estava sim. um bocado tremido. Sim, não é? porque quando eliminou o Porto, nem por isso as coisas melhoraram. E foi Exato. quando apanhou ali uma fase de mais de um mês a perder os jogos quase todos no campeonato e onde esteve em sério risco de não conseguir o apuramento via campeonato para a Champions. Depois acabou por fazer uma grande recuperação É isso. na fase final. Porque eu acho que, a partir daí, o que é que se notou mais neste Inter? Acho que foi mesmo a coesão defensiva, não é bem coesão defensiva, mas o espírito guerreiro da equipa, não sei, parece que eles mais unidos, Verdade. não é? E Verdade. tu em campo já vias que a equipa estava muito mais unida. Um Lukaku que é suplente já não amoava tanto, quando entrava já entrava cheio de força, o Lautaro outra vez a puxar por eles, Çalhanoğlu a puxar por eles. Sim. Eu acho que em termos de espírito de grupo, eles... A coesão defensiva é o dado mais relevante. E essa coesão até começa quase no meio campo, não é? Seja com Çalhanoğlu ou Brozovic, seja com o grande Barella que apareceu nesta sempre fase uma máquina. decisiva. Mas lá atrás há desde logo uma mudança muito sonante. Não é fácil substituir Andanovic depois de tantos anos. Onana foi um tiro absolutamente certeiro. E depois na defesa a 3, Olha, eu digo- com a saída a queda do De Vries, não é? De Vrij. Do Sim. há aqui a ascensão do Bastoni. E do Skriniar, não te esqueças que ele este ano também Verdade. perdeu muito... Sim, mas o Skriniar já era um jogador, eu acho que era um jogador apontado com um potencial há mais tempo do que o Bastoni, não é? O Bastoni Sim, acaba sim. por ser aqui Mais recente. mais recente e mais e mais ascendente até, não é? Mas o A Skriniar encostaram-no entre aspas porque supostamente já assinou com o PSG, é o que se fala. Ainda por cima, Pois. sendo um dos capitães, aquilo caiu muito mal no Certo. seio da equipa. E depois há um nome que quase ninguém fala. O Darmian. Não, é um nome. Ok, o Dário. Olha, mas eu podia tenho ficado surpreendido com o Darmian na central. É um jogador que eu... Sim, mas também era um jogador que, para andar ali a fazer as piscinas do corredor, ele já não tinha pernas. andamento. Ele nunca teve, na verdade. Sim, Tinha nunca pernas, teve. mas elas Mas tem desmontavam-se jogado bem. rápido. Epá, do que eu tenho visto, ele na central tem jogado bem, tem cumprido muito bem. Mas eu queria Sim. destacar o Acerbi. E o Acerbi também. Ninguém dá nada por ele, não é? Verdade. E já vai para o Inter muito velhinho. Já. Muito velhinho. Pai, Acerbi. 30 anos. 34. Acerbi. Acerbi. Eu digo Acerbi. Pronto. Mas É pronto, isso. se É calhar uma só- diferença entre dizer bem ou mal, não é? Exato. É como tu dizes que é. E Um o de Juventus- nós diz bem, um de nós diz mal. Como é que ele diz Juventus? Diz Juventus ou tu dizes Juventus ou Juventus? Juventus. Pronto. Tu dizes Ajax ou Ajax? Ajax. Ok. Lógico. E digo Juventus. Exato, Luís. é a mesma coisa. E o Diz Juventus? Ajax e Juventus. Não, eu nunca disse Juventus. É, mas qualquer italiano diz Juventus. Eu sou português. Então diz Ajax. Então começa a dizer Ajax. Pronto, vamos começar a dizer Ajax. Eu não, eu prefiro dizer São na língua. limpa-vidros, meu. Exato. Mas isso é porque é associado. Porque Ah, se eu ok. disser Ajax, as pessoas deviam perceber, não é? Porque a máquina de O limpar. meu avô dizia Ajax. Pois. O meu pai também dizia Ajax, acho eu. Ou E digo- Eu já digo Ajax. Eu já Não digo sei. Ajax. é o crescimento geracional. Exato. Eu ainda, É eu ainda isso. sou pai e avô do outro. E este dá bem com o meu avô, tu. Vamos embora. Estamos aonde? Estávamos a falar no Darmian e no Ah, Acerbi. do Acerbi. Ou do Acerbi. Para o nosso Tiaguinho. O Acerbi foi o que tu disseste, chega muito tarde. Chega com... Com estatuto de seleção já, e é importante referir isso. Também Já- tarde. Também tarde. Sim, sim, mas com estatuto de seleção. E é quase um homem do treinador, porque já o conhecia, e ganha aqui uma relevância que eu não imaginava que ia Também ganhar. é verdade. Por acaso é muito underrated. É muito underrated. E faz uma época muito sólida. É aquele jogador mauzão lá atrás que dá uma porrada, Cara que sisuda, faz cara má para os adversários. Tecnicamente não é nada. Nada bola. especial. Bate bombo. Jogo de campeonato de bola no mato. Claramente. Mas tem resultado e é alguém que normalmente nós não é? Nós falamos do Bastoni, não é? O Bastoni é Exato. que tem brilhado. Olha, mas há outro que eu não sei, provavelmente também concordarás comigo, que é o Di Marco. Eu acho que o Di Marco esta época também está Sim, muito verdade. bem. Sim, a asa esquerda ele tem dado uma E, profundidade atenção, muito grande. Senta Ele o faz Gozens. Senta o Gozens. Senta o Gozens, Portanto- ele dá uma. E o Gozens vem de uma Atalanta onde ele tinha grande preponderância. E seleção alemã também. E seleção Chegou a ser alemã. titular. E o Di Marco, eu lembro o jogo que ele faz contra o Milan também na Supertaça, é impressionante. Muito, e ele tem feito uma grande época. Mas pronto, estamos aqui a explorar muito o Inter. Esta parte da consistência é muito importante. E depois há um grande Lautaro, que é um Lautaro, é aquele jogador que casa ali na perfeição.
Sem dúvida Eu só nenhuma. tenho pena ele, lá está, eu acho que já tive a oportunidade de dizer isso. ou Ele pelo entra menos- naquela linhagem de argentinos que dão no clube, fixam-se num Sim. clube e estão ali. E ele gosta tipo muito- Agüero E nota-se muito que ele gosta de lá Rui estar, ele Cruz. até já admitiu que gosta muito de estar lá. Mas eu sou grande fã de Lautaro, acho que é um jogador diferenciado. Mas neste Mundial senti que ele tem um bocadinho a síndrome do Higuaín. Lembras-te? O Higuaín nos clubes também, golos. Chegava à seleção é e isso. este Mundial o Lautaro na seleção foi um desastre, é verdade, Sim, tenho que admitir. Mas também não é uma seleção qualquer, não é? Sim, mas um Lautaro... Mas o Lautaro esteve também não é um muito jogador mal. qualquer, não é? isso, Ele neste perde o lugar Mundial. para o Julio Alvarez, Sim, e que é falha ainda um golos, miúdo. que é uma coisa. Sim, entra sim, sempre sim. mal. Julian Juliano Alvarez. Julian. Julian Alvarez. Ele entra sempre mal. E por acaso acho que ele é aquele gosto muito dele. típico jogador chato, não é? Quem? O Lautaro. Eu acho que é aquele Não, é jogador chato. Tipo aos E é mu- centrais. Eu acho que é muito inteligente. Mas Ele é é um- muito chato para os centrais. Mas eu é um acho. típico jogador também goleador. É isso, não tem no golo, no tem clube golo. ele tem muito golo e ele na seleção entra nesta linhagem de Agüero e de... Exato. Havia não, tantos. isso foi- Da isso foi- Argentina há sempre. Está-me aqui a puxar. Isso foi o Lukaku, que falhou aqueles 4 lances quase contra a Sim, Bélgica. sim, Não foi sim. quando entra. Foi. O falha- Lukaku joga só 45 minutos Porra. no Mundial e foi É isso. absurdo. Foi... o Cabelo que Mas sabes precisava que- ganhar o jogo. Exato. O Roberto Martínez já falou sobre isso. Ele não estava em condições para jogar. E ele fez um esforço enorme para jogar. E a imagem que fica dele é esta. É essa. Yeah. Mas o Roberto Martínez já disse Ah, isso. sério? Tipo, que pá, as pessoas não fazem ideia do sacrifício que ele fez para entrar naquele jogo para jogar 45 minutos. E depois a visão que se tem do Lukaku é que fez uma campanha desastrosa pela Bélgica, que ficou na fase de grupos, Porque falhou imenso. porque falhou 4 golos Cantado. feitos na segunda parte Ele daquele vinha de jogo. lesão, não era? Ele Estava não- lesionado, sim, Pois, sim. Ele pois. foi para lá lesionado, foi à rasca. Pronto, olha, por falar, agora fazendo a ponte, o Lukaku no Inter também é curioso, porque ele fez uma grande dupla quando eles foram campeões com o Conte, com o Lautaro, e voltou, e depois ele, assim, E ele- perde para um Dzeko também já em fase final a da, fase da final da carreira. carreira. Portanto, há aqui muitas coisas interessantes no Inter de serem exploradas, mas vamos Por agora isso vamos para o falar City, do no City. É isso, é isso. Mas olha, já agora queria dar aqui um dado Força. para lançamento da final da Champions. Já falámos do Inter, vamos a seguir falar do City. Mas é o seguinte, sabes há quanto tempo é que uma equipa italiana não ganha a Champions? Em relação à pergunta que tu me fizeste inicialmente, não faço ideia. Eu Já nem lembro. sabia. Eu já nem lembro qual era a pergunta. Era Final tão desequilibrada. Ah, ok. Mas eu vou-te dizer que eu acho que não foi há muito tempo que houve uma. Na teoria. Claro que agora nós pensamos, eles eram bons. Barcelona Mas- e Juventus? Não, antes. Mais cedo. Mais recente. Real Madrid-Liverpool. Aquele Liverpool de 17-18, se não me engano, que depois até é o Karius que dá grandes casas sim, na nesse final e pedem 3 ou 4-1. Sim. Que é o gol do Bale, não é? É uma grande É o gol do diferença, não apenas pelo Real Madrid, se não me engano é a última época do Cristiano Ronaldo, eles fazem o tri na Champions, portanto eles eram favoritaços. E não apenas por isso, mas o Liverpool, já há muito tempo que andava ali afastado dos grandes palcos, voltou, mas não tinha uma equipa como teve depois nos anos a seguir. Portanto, foi a explosão do Salah, Mané e Bobby Firmino, é verdade, mas ainda era uma equipa ainda a ser oleada. As melhores versões de Liverpool foi na época a seguir e em 2 épocas depois. Por isso, essa aí, no plano teórico, eu acho que era um bocadinho como esta. Porque o favorito era bem mais favorito ainda e porque a outra equipa, esse Liverpool era melhor que este Inter, acho eu, mas em termos de proporção acho que é muito parecido. Mas esse Barcelona e Juventus que o Barça ganhou, tu estavas lá, não estavas? Jesus. Foi em quê? Em Berlim? Berlim, 2015. Perdi o telemóvel. O quê? Durante meia Histórias. hora. Não estás a ver? Pá, a aflição que é. Pensa nisto, foi há 8 anos, ainda se pagava o roaming, por isso eu andava sempre com os dados móveis desligados. Estava na zona de imprensa, estava a editar uma peça no computador, no portátil, devia ter o telemóvel, pousei-o em algum lado e de repente, tipo, meu telemóvel, e era do género, tenho lá o bilhete, tenho lá quase os documentos, entre aspas, Já. as cenas do hotel, tudo, e eu era do género. Tu não estás a ver o que aquilo suava das mãos à procura do Foi telemóvel. um segurança, não foi? Que te deu. Opa, foi uma segurança, acho eu. Ao fim de meia hora já toda a gente sabia que havia um telemóvel perdido naquela sala. O português gosta Tuga- de mostrar a toda a gente Opa, que... ia dizer num palavrão.
Opá, tu não estás a ver, eu ia virando aquilo tudo, pá. Pois, Eu precisava do telemóvel, senão eu não Claro. voltava para casa. Memórias. Esquece. memórias. E eu nem sabia ter hotel. Português dos estrangeiros. Ah, pá, Português dos estrangeiros. Português dos que terror, estrangeiros. meu, que terror. Quando é para acontecer encontro- alguma coisa, toda a gente tem que ficar a saber. Fogo, eu acho que me fechei uma hora depois numa sala só a respirar. Depois tomaste um bom banhinho, porque a quantidade de suor que largaste, meu Olha, Deus. eu já estou ansioso só de contar Só esta de pensar, história. Eu é. fico mesmo nervoso, pá. Vamos para o City agora, vamos lá. Vamos lá, então. Manchester City. Estava-te a dizer, meu, Ah, pois era. há quantos anos é que uma equipa italiana não ganha a Champions? Desde o Milan? De Ancelotti? Não, meu, desde o Inter, do Mourinho. Desde o Inter de Mourinho, exato. Claro. Oh, claro, 9-10, não é? Estive a fazer um levantamento engraçado, vai servir aqui de quiz. Portanto, nos últimos 10 anos só 2 equipas inglesas é que ganharam. Foi o Liverpool do Klopp e o Chelsea do Tuchel. Mas fui mais longe. Desde que há Taça dos Campeões Europeus, quem é que tem mais provas? Portanto, houve 67 edições. Quem é que ganhou mais? Mas inglesas? Por países. Qual é que foi o país que conseguiu mais? Espanha? Espanha. Espanha, 19. A É. seguir, Itália? Não. Pois. Não, Não é? não. Inglaterra. Inglaterra? Inglaterra 14 depois deve ser Itália. e Itália 12. Olha, E tinha ideia que era depois- Itália. E depois, Portugal. Que a França está primeiro? Não, França não. Pois. Depois. a Alemanha, meu. Fogo. Ah, Pelo exato. amor de Deus. Bayern, o não. Bayern tem Oh, 7 e o exato. Hamburgo tem uma. Que estupidez. Não, o Bayern tem 6, O o Hamburgo. Hamburgo tem uma e o Dortmund Ainda é este tem século outra. essa do Hamburgo? Não. Não, o Hamburgo é É, antigo. é século XX. Troca o E a passe. seguir? Pois é, a seguir é que vocês não vão lá. Alemanha, com 7. Há um país que tem 6. País que tem 6. E o Luís está a fazer o formato do país. Ou é o 6? Estás a fazer o É o formato? 6. É o 6. Eu sei que estavas a fazer o formato. Isso era muito rebuscado. Era muito Não rebuscado. faço ideia. Olha, tu viste aqui o meu sistema tático para o Inter? Autocarro. Ah, estão muito subidos, acho eu. Aqui, ó. Ainda estão muito subidos. Prepara aí a limusina ao Guardiola. Isto vai ser assim, amigo. Pois é. Não sei, Luís. Holanda. Ou os Países Baixos. Ajax? O Ajax, O o Ajax ganhou exato, 4. O Ajax. O Ajax ganhou 4. O Ajax também ganhou 4. Ei, calma. O até me engasgo. O Feyenoord ganhou uma e o PSV ganhou outra. Não sabias disto. Depois é Portugal, sabia, não. depois é Portugal. E o mais engraçado é que a França, Paris Saint-Germain, Tem que foi Marselha, não foi? tem uma. É o Marselha. Tem tantas como a Escócia, a Sérvia, o Red Star. Crvena E a Zvezda. Roménia. E a Roménia? Pois o Steaua o foi Steaua, campeão. exato. O Steaua Steaua. foi campeão. Do Agi. Do Agi em 91, acho eu. Aquela altura dos anos 80, 90, teve PSV contra o Benfica, teve o Steaua, teve o Estrela Vermelha, teve o Marselha, isto foi tudo seguido. Excelente. O Marselha depois aquilo foi Só teve envolvido ali o Milan em polémica por causa do... O Marselha esteve envolvido em polémica, mas foi no campeonato. Foi no ano da Champions, porque eles pouparam no campeonato, na última jornada, queriam ser campeões, pouparam e terão, entre aspas, comprado a equipa adversária. Comprado os Como é que jogadores. se chamava o dirigente muito conhecido? O Tapie. Tapie. E compraram então o adversário para poupar os jogadores, ganharam o campeonato e depois ganharam a Champions. Olha, nós estamos a divagar para caraças, meu. Estou a falar da Vamos Champions. Estás a Vamos falar das Champions. Champions, meu. Sim. Ok, desculpa. Fala da Divagar Champions. é falar das Divagar nossas é quando- férias e essas Exato, coisas. divagar é quando tu... Pronto, É mas- quando nós falamos de... E nós temos que alimentar para dar meia hora, senão não Sim, dá meia hora. senão- É quando nós estamos a falar do tema Union Berlin e depois vamos falar sobre o Também o City toda a gente sabe. não é? Passos Ferreira. Também é verdade. O City toda a gente sabe, não vamos falar. Exato, o City. O que é que O vais Inter, dizer? como é uma equipa que é que, que és que eu passou diga assim do mais City? nas pingas, se calhar até. Agora o City é Então vamos dizer. podemos fechar já. O City pode ser... não vi isso. Pode ser um novo clube vencedor das competições da Liga dos Campeões. Eu acho que E competições europeias, nunca ganhou nenhuma. acho que o City era uma equipa de lutar para não descer na Premier League. Era. Antes disto tudo. Mas isto já há muito tempo está a ser cozinhado, não é? O Guardiola, no início, mostrava-se quase obcecado com as Champions. Agora, como percebeu que não estava a dar, tenta ao máximo tirar pressão e dizer não é objetivo, não é objetivo. Mas E se calhar esta Champions tem toda a cara do City. Se o City não ganha esta Champions, não É ganha isso. nenhuma. Não é? é isso mesmo. E depois é curioso que é na versão, se calhar, menos entusiasmante do City.
mais pragmática, um bocadinho menos entusiasmante do City, em termos de jogo jogado. Aquilo que já nós falámos também, desse City ser mais pragmático até que os outros anteriores, que muitas vezes o City jogava muito bem, futebol tricotado e coisas bonitas, mas depois defensivamente tinha alguns problemas e acabava sempre por sucumbir nos momentos cruciais. E este aqui parece-me uma equipa muito mais pragmática, nós até já falámos disso. Por isso, é que eu acho isso. Não achas? Nós já tínhamos falado disso. Eu acho pragmático. Pragmático é o Inter, não é? Mas este City é mais pragmático do que os outros. Percebo, mas Quando mais eu ou digo menos. mais ou eficaz, menos. pronto. Mais ou menos. Achas que Percebo. Sei lá. Acho que é um bocado precipitado dizer isso, não é? A forma como eles rebentam com o Real Madrid, a forma como eles rebentam com o Bayern, não foi tipo estar ali fechados e a tentar ir lá à frente marcar um golo, ou estar ali a conservar a bola. Mas o pragmatismo não quer dizer isso. O pragmatismo não quer dizer que tu tenhas que estar fechado como um autocarro e depois contra-atacar. Quando eu digo pragmatismo, é um jogo mais eficaz, percebes? Tudo o que fazem é mais eficaz. Eu acho que é frieza. Eu acho que é mais adulto. Mais adulto, mais é um jogo mais maduro. É isso, pronto. aí Ou seja, está bem. não há aquela coisa do futebol tricotado e movimentações interiores e depois passo para o lateral que está a jogar a média interior. Estás a perceber? Ou seja, já não há aquele... ainda continua a existir, que há trabalho do Guardiola, isso é inegável. Eu vou-te ajudar. É uma equipa mais madura. Tu queres dizer que é a versão menos romântica do Guardiola? Sim, mais ou menos isso. Ok, por aí está bem. Não, porque eu tenho alguma dificuldade em considerar que isto é... parece que estás quase a transmitir que é uma coisa feia. Não, nada a ver. Pronto, é isso. Acho que é importante perceber-se que, sim, ok, sim. O que eu quero dizer é que está mais madura. Deixou-se de grandes floreados e passou a ser mais objetivo e mais adulto na forma como ataca. Sim. Acho. Eu gosto. E ter o Haaland dá ter um Haaland dá todas as nuances, não é? Ou seja, tu tens que jogar para o Haaland. O Haaland... Se bem que ele também descobre, não só propriamente a jogar para ele. Eu não sei o que é que ele fez na final da FA Cup contra o Manchester United, lá está, não vimos isso. Mas o Haaland faz uma época... Acho que é batota, não é? Jogar com ele na equipa é batota. Antes desse jogo ele tem 52 golos em 51 jogos. É batota. É injusto. Parece FM. É injusto. Parece FM. Eu acho que o Tiago na Superliga de Futebol de 7... Não sou nenhum Haaland. Mas o Haaland joga muito. Eu acho que quem joga contra o City devia poder jogar com 12. Se o Haaland jogar, acho que devia poder jogar com 12. Isso não aconteceu na altura do Real com o Ronaldo. Quem é que era mais matador para vocês? Haaland ou Ronaldo? Qual dos Ronaldos? Cristiano. O Cristiano era mais velho, não era? Cristiano. Quando fez essa época era mais velho que o Haaland, não é de agora? Sim, claro. É muito mais. Eu acho que Cristiano é Cristiano, mas o Haaland, com a idade que tem, como já mostra. Eu gosto do Haaland, sei. Não se nota. Eu acho que o Haaland remata menos à baliza para marcar tantos golos. Ou seja, se calhar a equipa trabalha um bocadinho menos para o Haaland do que trabalhava o Real Madrid para o Cristiano Ronaldo. Sim. Ao mesmo tempo, acho que o Haaland trabalha um bocadinho mais para a equipa também. Aliás, há aquele golo, acho que é contra o Brighton, num jogo em atraso, que ele tinha tudo para marcar e dar ao lado. Acho que isso muito deu ao Foden. Exato. Foi com o Brighton, não foi? Aquilo é uma combinação e ele basicamente, a defesa do Brighton está toda subida e ele arranca por lá e depois oferece o gol ao Foden. Mas é uma coisa impressionante porque ele basta dar um passo. Porque ele, para o tamanho que tem, ele é incrível, muito rápido. Ele é muito rápido. Aliás, eu se visse aquilo à noite a correr à minha frente, eu assustava-me. Pois. Ele deve pesar quanto? 85, 90 quilos? Ele é um bicho. Ele corre muito para a altura que tem, para o cabedal que tem. É cavalão. Agora vamos fazer aqui um exercício teórico. Se o City ganha a Champions, quem é que, para vocês, deve ser o melhor do mundo? As câmaras estão a gravar? Ainda estão. Quem é que para vocês deve ser o melhor do mundo? Pois. Olhando para o City. É que não tens só um candidato. Eu gostava que fosse o Bernardo, mas isto também é uma questão de gostar. Percebo. Mas acho que não acho que seja a pessoa indicada. O jogador. Eu acho que o Bernardo está a fazer uma grande época. É isso. Eu gostava. Mas acho que ele entra aqui num plano terciário, não é? Eu gostava muito que fosse o Bernardo, mas acho que vai ser John Stones. Estou a gozar. A forma de fugir às perguntas. Não, acho que vai ser Haaland. Ou Mahrez.
Não, o Mahrez caiu muito esta Mahrez época. nem está a ser titular agora. Não. Não? Ele teve Não. uma Ah, fase a sério? titular, depois Mas caiu. ele quando estava a Sim, sim. titular, ele... Ele estava a Joga titular, muito, foi adoro, quando o Bernardo, adoro, quando o acho Bernardo não estava a ser. Acho que é um jogador muito subvalorizado, mas ele esta época uma fase que Olha, encostou. agora- Não, O Guardiola ele- mudou o sistema Ele também. nem jogou contra o Real Madrid. Não, mas ele numa Não. fase foi titular, Não. depois encostou. O Guardiola não te esqueças que mudou o sistema também, começou a jogar Certo. com 3, com o Grealish na esquerda. É isso, quem está a aparecer muito é o Grealish. Mas eu não sinto muito o Grealish, por acaso. Sabes eu, que o Grealish... eu acho que o Pouco se Grealish- pintava, eu acho pouco se pintava que ele ia ser. Ele é Mas bom o jogador. Grealish custou Não, muito não digo. dinheiro e foi muito associado a isso. E é por isso é que tu dizes Pois, ao que se pouco se esperava. pintava. Mas o Grealish é um jogador que acho que cresceu muito. Acho que é o Cresceu. jogador deste City que mais cresceu esta época. Achas que a próxima época Eu não vai sei ser- se o... Não sei. Se calhar ele Vai ser uma não época- vai mais do que isto, mas a evolução que ele teve, de ou quando seja, chegou porque ele chega o ano passado, né? Aston Villa, não? Passa a época muito em segundo plano. Já as expectativas em relação a ele esvaziaram-se totalmente. E ele este ano começa com essas expectativas totalmente esvaziadas e ele vai enchendo e pá, acaba por fazer uma Sim. época muito boa. Sim, sim. Muito boa. Embora não esteja tanto nos golos. E Mas assim, vou ser honesto, eu acho que o Haaland está na pole position para ganhar caso o City ganhe a Pronto, é Champions. isso. Porque a minha dúvida é Haaland ou De Bruyne. Era isso que Não eu ia é? dizer. É Só isso. que eu acho que, pelo que tem feito na carreira e pelo que tem jogado, eu acho que o De Bruyne era também totalmente merecido se ele ganhasse. Percebes? Pois. E se calhar esta época não está ao nível que esteve. na Essa época questão anterior. é que pode desequilibrar um Uhum. bocadinho. Essa questão pode desequilibrar um bocadinho. A questão de um é mais velho, o outro ainda pode ganhar muitas. Mas sabes o que é que aconteceu com o Balotelli? Não sabes? Essa história é mítica. O Balotelli não tem a ver com ser o melhor do mundo, mas o Balotelli Mourinho. com 20 anos, Aquela com o Mourinho, com o Mourinho no intervalo. na final da Champions, Yeah. a final da Champions de Do 2010. Inter, yeah. O Balotelli estava no banco e o Mourinho tinha mais uma substituição para fazer e o Mourinho meteu o Materazzi aos 90 minutos e disse, depois mais tarde disse, pá, eu expliquei ao Balotelli que o Materazzi isto era quase um prémio de carreira. O Balotelli vai poder ganhar muitas Champions até ao fim. Não ganhou mais nenhuma, nem esteve em final, nem lá perto. Eu pensava que era aquela que o Balotelli, acho que ao intervalo leva um amarelo aos É isso para ser 43. expulso. É essa Ah, E história ele depois, não. e ele depois conhecida. no intervalo, 15 minutos, tipo 10, 12 minutos a falar com ele, dizer não podes ser expulso, podes ser expulso. Exato. Minuto 50, leva o segundo amarelo e é expulso. Mas isso é tanga também. Essa história é lindo, o 0-0 existir para desmistificar essas coisas. Porque o Mourinho conta essa história e diz, ele tinha amarelo, eu não tinha nenhum avançado, estavam lesionados. Pois é. E então eu tive 12 dos 15 minutos de intervalo, tive a massacrar-lhe a cabeça, que era para ele não levar o segundo amarelo. Não é? E então eu vou a sair do túnel mais tarde, o primeiro minuto da segunda parte, e o Balotelli, pumba, leva o segundo amarelo e vai embora. Mas não foi bem assim a história. Ele foi expulso bem mais tarde, aos 60 e tal minutos. Ele, afinal, tinha ok. o Eto'o também a jogar. Ok. Vá, histórias. Histórias do futebol. Não bem contadas. O 0-0 estraga Fica um engraçado, bocadinho não é? alguma... Foi uma boa história, não é mesmo? É o, É, bom mesmo. quem conta um conto acrescenta Acrescenta um um ponto. Digam-me uma coisa, só esta pergunta que eu tinha assim por curiosidade. Acham que se a final fosse a duas mãos o Inter tinha mais hipóteses? Ou acham que uma mão fecha completamente? Não, acho que tem mais hipótese a uma mão. Ou uma mão tem mais hipóteses? Acho que qualquer final a uma mão dá mais hipótese à A equipa que equipa não é a underdog, favorita. no Sim, fundo, sim, sim. sim. Acho que sim, isso é... Concordo. Eu acho que É a como a duas Taça, mãos era uma a Taça coça Portugal. jeitosa. Achas que a Taça Portugal tinha tantas surpresas se fosse jogada a duas mãos? Ah, não. Pois, é isso. A primeira mão até podia ser desequilibrada, mas depois a segunda mão iam É querer isso, limpar. Né? O Alver... Foi o Alver? Não, o Alverca não. Quem é que ganhou ao Sporting? Não foi o Aves? Foi no... Eu sei que foi Ah, o isso, já Barcelos. foi Foi o Varzim. Ganhou ao Sporting 2-0. E o Alverca tinha ganho ao Sporting para aí há 2 anos. Na Taça de Portugal também. Na Taça de Portugal, sim, sim. E Se agora calhar, foi o Varzinho. Se houvesse ganhou segunda Segunda mão, mão, se houvesse yeah, segunda mão, o não Sporting tinha. se calhar virava as coisas, Pois, não é? é isso. E aqui, olha, é uma boa hipótese para o Inter, se o Inter levar o jogo. Mas- Mas quanto é que achas que vai ficar? Acabamos com o nosso Eu, prognóstico? eu só queria dizer isso porque acho que não tinha dito isto ainda. Mas é pá, espetar 4 biscas ao Real Madrid é muita fruta, meu. É muita fruta. Eu não estava à espera. Eu acho que ninguém estava. Agora que estou aqui a lembrar, epá, espetaram 4 biscas ao Real Madrid, mas limpinho. E mesmo que o Bayern foi... Sim, mas limpinho ao Real Madrid, né? É o Real Madrid. Que o Bayern foi um amasso os 180 Foi, minutos. Um amasso. O Bayern nunca conseguiu ter domínio do jogo. Quanto é que achamos que vai ficar? 2-0 para o City. Era o que eu ia dizer. Ei, desculpa. Eu ia dizer 4 para o City. Acho que vai ser limpeza mesmo. Ei, Ei! uau. Então se são 4 ao Real, porque é que Há não dão quanto tempo 4 é ao que não há uma Inter? tareia dessas numa final da Champions? 4-0?
Isso era o playmaker. 4-0 eu diria que desde O Real Madrid ganhou o Liverpool 4-1, não foi? o Milan-Barcelona. O... 4-0. Ai, 4-0. 4-0 Milan-Barcelona em 90... Eu acho que se for um jogo em que o City 94. não tira o pé do acelerador e joga o jogo todos os 90 minutos, Savicevic. eu acho que vai dar 4. Acho que vai dar 4. Porque se Jesus, eles tiverem o pé, 4-0. se eles tirarem o pé, pá. acredito-me, fica um 2-0. Este menino não tem Menino visto das o tips. Inter. Não tem Menino visto. das Não, tips. então eu vou para 1-1 e depois, opá, quem ganha o melhor, sei lá. É só para chatear e vai ficar um... É só vai para desligar. chincalhar, é só para Vai desligar chincalhar. logo, estás a ver? Eu disse. Exato, chupa. Clássico só para chincalhar. Olha, e já dissemos tudo, mas já tivemos aqui... Pessoal, façam um favor. Façam aquela cena dos retweets. Nós queremos fazer aquilo. Sim, mas Nós façam queremos fazer 14. os Façam flops. 14. E Só 14. só para deixar aqui. E depois nós vimos, com pena. Depois queremos contas Exato. e fazemos o quê? Exato, nós queremos bots. Pessoal, portanto, nós voltamos já na altura que o Luís disse, que eu já não me recordo. Se não, será em agosto, no início do campeonato. Esperamos até lá, chegar todos mais morenos. mais morenos, com um bronzeado fixe, vir com uma camisinha de verão, tal e coisa. E esperemos que não sintam muitas saudades, que não chorem. Vamos ter estúdio novo. O Tiago vai começar a preparar isso, não é, Tiago? Sei lá. Ei! Estúdio novo. Sei lá. E patrocinador também. Agora não posso ser, eu disse nos outros episódios todos, portanto agora vão ter vocês a dizer. Eu acho que A legis bem. despedida. Mas espera aí, mas neste não foste o apresentador? Não me senti. Eu acho que o Tiago foi mais neste. Anda lá, mas anda lá. Diz-me, Temos que ir embora, temos que ir almoçar os dois. Sim, os dois. Cuidem-se.